Do desemprego a um alto salário de mais de 5 salários mínimos, que ganhava pouco menos de 3 salários mínimos e ganhar mais de 12 salários mínimos por mês. Parece muito bom para ser verdade? Um dos assuntos mais polêmicos, quanto que um gesseiro ganha. Eu poderia muito bem falar da minha experiência, mas eu preferi escolher 2 alunos que estão tendo resultados astronômicos. E eu vou falar de 2 pessoas que não têm uma equipe grande para trabalhar por eles, não são empreiteiros grandes. Vou contar a história do Anderson, que é do Rio de Janeiro. Estou fazendo um churrasco aqui para comemorar o aniversário da minha mãe. E vim aqui, através desse vídeo, falar o seguinte, que eu só estou podendo fazer isso porque hoje eu me considero um gesseiro, através do Ulisses. Por que através do Ulisses? Eu não sei se vocês acompanharam algum vídeo que o Ulisses colocou. Agora eu tenho minha empresa, eu já fiz hospital, rebaixamento do hospital, divisórias do hospital, já fiz rebaixamento. Tudo que você possa imaginar referente a gesso eu já fiz. Isso tudo graças ao Ulisses. E depois eu vou contar a história do Marcos, que é da cidade de Rancharia. Boa tarde aí, galera. Eu vim aqui nesse momento aqui, tá gravando aqui um vídeo aqui, né, de na verdade um agradecimento, né, uma gratidão ao nosso companheiro Ulisses Militão. Muito bem, o Anderson era um cara que ele estava desempregado, ele tinha mulher e filho para criar, e ele estava fazendo pequenos serviços. E aí o que que acontece? Ele almejava ganhar um salário melhor para poder dar uma condição melhor para a família. E ele, pesquisando na internet, achou um curso que ensinava a trabalhar com gesso, e esse curso era em DVD. E aí ele comprou, pagou, e esse DVD chegou na casa dele. Para o azar ou a surpresa dele, ele acabou achando muitos vídeos meus nesse DVD que ele tinha comprado. Aí ele começou a me procurar, mandou e-mail para mim, veio conversar comigo e acabou adquirindo um dos cursos. Eu lembro como se fosse hoje, quando ele mandou um vídeo no banco onde eu tenho conta, e ele colocando, depositando lá do Rio de Janeiro com a foto do vídeo da esposa dele para que eu pudesse liberar o acesso para ele do curso. É interessante que ele se dedicou, estudou e começou a aplicar o que eu ensino. E aí foi como aconteceu uma coisa muito legal que eu fico muito orgulhoso. Ele começou a pegar obras e começou a sair daquele problema que ele estava de desemprego e começou a trabalhar. No Rio de Janeiro tem um problema, infelizmente muitos, e não é só do Rio de Janeiro, em São Paulo também tem, em algumas outras cidades também tem, mas no Rio de Janeiro infelizmente é muito acentuado isso. O gesseiro dá calote nos clientes. E ele não era esse tipo. Às vezes, o que acontece? O gesseiro vai até a sua casa, ele pega 50% do orçamento, deixa algumas ferramentas meias velhas lá e acabam não concluindo o serviço, nem voltando para a obra e come o dinheiro. Às vezes é porque tem muita obra, às vezes porque teve alguma doença, mas enfim, por algum motivo acontece isso. O Anderson, não. Ele estava começando no ramo, ele não sabia nada sobre gesso, e ele começou a trabalhar do jeito certo. E aí ele começou a pegar uma obra, começou a pegar outra obra, até que ele chegou numa obra que ele faturou 20 mil reais nessa obra. E ele demorou 30 dias, ele e um ajudante. Perguntando e conversando com ele, sempre tirei as dúvidas com ele sobre isso, e aí, conversando, ele me falou que a média hoje de serviço, porque o mercado flutua muito, né? Tem uma hora que tem muita obra e tem outra hora que tem poucas obras. E eu vou explicar mais à frente desse vídeo como que eles trabalham dessa forma. Mas a média, eu perguntei para ele a média, não a maior obra e não a menor obra, mas a média que ele ganha por mês, se ele dividisse esses 12 meses do ano trabalhando, pegando os altos e baixos, quanto que daria? Ele falou que de 8 a 10 mil reais por mês é o que ele ganha. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Importante que eu estou mandando aí, compartilhando o que eu estou vivendo com vocês aí, que vocês podem também viver. Tá legal? Porque eu sou autônomo, fiquei desempregado, me agarrei numa profissão. Na época, no começo, eu estava dando muita coisa que não estava dando certo. Conheci isso e tudo começou a fluir. Tá legal? Então é isso aí, é isso que eu mando para vocês. Deixa eu contar a história do Marcos agora. O Marcos é legal, a história do Marcos também é muito legal, porque ele estava trabalhando numa indústria que fabricava, se eu não me engano, cozinhas industriais. E aí, essas cozinhas industriais, ele ganhava um salário razoável ali, né?
Eu não me lembro ao certo do salário dele, mas ele já ganhava um salário razoável, mas ele não estava contente com isso. E ele queria fazer alguma coisa que desse um pouco mais de liberdade, flexibilidade, para que ele pudesse trabalhar, sair um pouco fora daquela prisão que é a empresa. E aí foi quando ele me encontrou, acabou virando meu aluno, e aí ele começou a trabalhar com gesso. E começou a agregar, começou a pegar obras, começou a pegar clientes e ter indicação. E aí eu perguntei para ele, só de gesso, qual foi o maior valor que você já pegou em orçamento para trabalhar em gesso? Quantas pessoas, em quanto tempo você demorou para fazer? A obra dele deu um pouco mais do que a do Anderson. A do Marcos deu 25 mil reais, foi isso que ele me falou. 25 mil reais. Ele pegou uma obra de 25 mil reais, ele fez em 30 dias toda a decoração em gesso, ele e um ajudante. Somente ele e um ajudante. Perguntei quanto que ele ganhava só no gesso por mês. Aí foi interessante. Ele ganha de 14 a 16 mil reais por mês, só de gesso. E ele está agregando outras coisas agora. Isso ele trabalha sempre ele e um ajudante. Ele e um ajudante. Eu nunca fui satisfeito com o que eu fazia, eu sempre achava que eu tinha uma renda muito baixa. E eu começando a pesquisar sem querer, né? Caí aí nesse mundo do gesso, né? E o Ulisses para mim foi o ponto de partida, né? Foi o arranque. E foi através do curso dele que eu comprei, eu adquiri o curso dele, que despertou todo o interesse meu aí de estar ingressando nessa área. Né? Os módulos do curso dele são muito completos, são muito ricos em informação, tem muita qualidade de trabalho dele, e como eu sou muito detalhista, assim, isso me chamou muita atenção. Para mim foi primordial. Hoje eu desenvolvi muito, estou indo além, graças a Deus, mas sou muito grato, né? Agradeço a Deus por ter conhecido uma pessoa com tamanha qualidade e que me acabou ajudando. Muito interessante. Qual que é a similaridade do Marcos e do Anderson Santana? É interessante que quando a gente começa a parar para pensar, os dois eles têm uma similaridade no que eles trabalham. Claro, a base foi lá no que eu ensinei para eles, só que eles melhoraram muito em algumas coisas. Principalmente agregando mais trabalho para a sua obra, como pintura, como parte elétrica, como uns outros tipos de trabalho que eu vou falar mais à frente desse vídeo. Qual é a similaridade dos dois? Indicação. Como eu sempre disse, mais que um cartão de visita, a indicação vale 10 vezes mais. Por quê? Porque quando você chega você chega numa obra que você é indicado, você tem a possibilidade 10 vezes mais de você concluir essa obra, de fechar o orçamento. E a gente sabe quanto mais orçamento você faz, mais você vai fechar. E o que acontece? Tem concorrentes, tá? Tem concorrentes, o mercado é muito disputado em orçamento. E o que eles fazem de diferente que ganha de, às vezes, orçamentos mais baratos do que o deles? O que eles fazem? Eles têm algum diferencial que são bem legal os dois. Eu tenho mais histórias para contar para vocês, mas vai ser para vídeos futuros. Mas eles têm uma história bem legal entre os dois, assim, que é muito parecida quando eu conversei com um e com o outro. O diferencial deles, primeiro, a indicação. Quando é indicação é muito interessante. Por que ele foi indicado? Por que alguém indicou os dois? Eles têm uma similaridade muito interessante. Acabamento. O acabamento, os dois são extremamente perfeccionistas no acabamento. E isso faz diferença para o seu cliente. Quando você é extremamente perfeccionista, o seu acabamento fica bem melhor do que os dos outros. E acaba propagando a história. Acaba propagando aquele acabamento e fala assim, ó, aquele gesseiro trabalha muito bem. E por ele trabalhar tão bem, eu estou te indicando o melhor. Você pode fechar com mais barato, mas ele não vai te dar o mesmo acabamento. Outra coisa, simpatia. Eles não chegam com um salto alto. Não é porque eles pegam obra grande que eles deixam de pegar pequena. E eles não chegam com salto alto. Tanto um como o outro, conversando, eu saquei isso. Eles não chegam com arrogância. O que acontece? Tem alguns gesseiros que eles têm tanta obra que quando eles vão fazer um orçamento, eles não estão nem aí, estão com aquele sentimento de desapego. Nada errado quanto a isso.
Mas infelizmente eles acabam sem perceber, talvez no estresse do dia a dia, maltratando um pouco os clientes. Ou tipo assim, não levando em conta o que o cliente quer. A diferença que eu sempre ensinei é que assim, se você chega num orçamento para fazer, você tem que mostrar os pontos cegos que seu cliente não quer. Muitas vezes ele quer uma coisa, mas não sabe como aquilo vai chegar até ele, não sabe como que vai ser feito. Então você mostrando os pontos cegos e o que pode ser melhorado na ideia do projeto do seu cliente, isso vai melhorar muito. Isso vai ser um diferencial, isso é um diferencial do que os outros fazem. Então, ou seja, seu cliente tem uma coisa na cabeça, e aí você chega e mostra os pontos que talvez pode ser melhorado sem mesmo nem ele saber. Um exemplo clássico disso é muitas casas antigas, ou até mesmo um apartamento novo, a tomada ela não fica do lado da abertura da porta. Ou seja, se você vai abrir a porta, você vai abrir a porta e aí a tomada tem que ficar do seu lado direito, ou melhor, do seu lado esquerdo, para que você possa acender a luz da sua casa. Ela não pode estar longe da porta, mas alguns projetos antigos ou até novos de apartamentos, elas ficam longe da porta. Então, muitas vezes você vai entrar, está escuro, e você corre o risco de tropeçar em alguma coisa na casa antes de você ligar a luz. Aonde que tem que ficar o interruptor da iluminação da sua sala, da sua sala? Geralmente, ele viria aqui. Percebeu? A porta abre para esse lado e ele teria que estar aqui. Porque quando você entra, a primeira coisa que você passa a mão é no seu interruptor para você ligar a sua iluminação na casa. Entretanto, a gente está num apartamento de uma construtora. Aonde foi que ela colocou? Aqui. Olha onde ela colocou a iluminação. Ela colocou aqui. Aqui está errado. Quando você faz uma sanca ou qualquer decoração em gesso na sua casa, você pode melhorar isso. E é isso que eu falo no orçamento, quando que você vai fazer um orçamento, você pegar e mostrar esse ponto cego. Essa é a hora de você falar para ele, ó, dá para a gente rasgar a parede aqui, for uma tomada aqui no lugar onde deve ser correto. Seu cliente não sabe muitas vezes disso. E eles aprenderam dessa forma e trabalham desse jeito. Outra similaridade que eles têm é assim, além do boca a boca, do acabamento que eles são perfeccionistas, eles são perfeccionistas na limpeza. Na limpeza, isso conta muito para o cliente indicar você. O que acontece? O gesso, ele suja muito o gesso, e não tem o que fazer, é obra. Então imagina o seguinte, que você chega na obra, você já contrata o seu profissional, você já sabe que vai ter muita dor de cabeça com limpeza. E aí, para sua surpresa, quando a obra acaba, ou cada dia que a obra está sendo feita, está sendo limpo o ambiente onde está sendo executado o serviço. Imagina como que você vai ficar toda vez que você for olhar na obra tá tudo limpinho o chão, tá tudo organizado as ferramentas, tá tudo limpo, todo final de dia de obra tá tudo limpo. O cliente percebe isso é um diferencial enorme, 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 enorme para você ser indicado. Então eles têm essa similaridade. Agora tem uma coisa que um tem diferente do outro. Por que um ganha mais e o outro ganha menos? Tá? Vamos teoricamente assim. Tá? Porque um está ganhando bem mais e o outro está ganhando um pouco a menos, né? Vamos dizer, porque o Anderson está ganhando de 8 a 10, ele colocou a média dele assim, e já o Marcos está ganhando de 14 a 16 por mês. Só no gesso, tá? Vamos lá. Primeiro que é o seguinte, o Anderson Santana, ele é um cara que ele tem muita indicação no Rio de Janeiro. Como eu disse, no Rio de Janeiro está tendo muito problema de calote. E ele se destacou pela qualidade, limpeza, agilidade no serviço, era outra coisa que eu vou falar mais na frente, agilidade no serviço, só tem um problema, ele não utiliza a internet, ele não utiliza as mídias sociais para divulgar o serviço dele, mas ele tem muita indicação. Eu vou falar um pouco mais disso mais lá na frente. O que o Marcos faz de diferente do Anderson? O Marcos, ele já divulga na internet. Ele já utiliza a internet, utiliza as mídias sociais para divulgar o serviço dele de uma forma estratégica.
E isso faz um diferencial. Além do Marcos ter muita indicação, porque ele também trabalha muito limpo, também trabalha muito perfeccionista, também é muito rápido, ele tem o lance da internet, onde ele faz uma divulgação programada para poder aumentar os clientes dele. Tem mais uma coisa que é diferencial deles, que pode aumentar e muito quem é gesseiro da área. Então pega só, se você faz um serviço para um arquiteta ou para um engenheiro, se você fizer direito o serviço, nunca mais você fica sem indicação. Então esse é o segredo para você. Orgânico, né? Você ter muitos clientes e muita indicação. Quando você faz um serviço para um engenheiro ou para um arquiteto, entenda que ele está com uma responsabilidade enorme de uma obra. Ele está cuidando. O engenheiro e o arquiteto, eles cuidam de muita coisa na obra, cuidam muita coisa. E quando eles têm um profissional de qualidade, eles não podem abrir mão desse profissional. Porque ele vai facilitar, vai ser o facilitador da vida do arquiteto e do engenheiro. Quando ele tiver uma obra e vai precisar de um serviço, ele vai chamar aquele. Putz, eu tenho aquele gesseiro bom. E aquele gesseiro bom, ele está fazendo diferença para mim, porque ele está economizando tempo para mim. E quando eu economizo meu tempo, eu posso não só me dedicar a essa obra, como posso me dedicar a outras obras. Todo mundo sabe que engenheiro e arquiteto, eles têm muitas obras. E quando você faz um serviço bem feito, limpo, organizado para um gesseiro, para um arquiteto, suas receitas vão aumentar e muito. Abra sua mente. Antigamente a gente usava a expressão, falava assim, quem quer saber tudo, não faz nada. Hoje em dia, essa expressão ficou obsoleta. O que acontece? Você tem que ser um multitarefa sim. Se você é pintor, você precisa agregar gesso na sua área. Se você é eletricista, você precisa agregar gesso na sua área. Se você é pedreiro e não faz gesso, você precisa agregar gesso na sua área. Até porque hoje os apartamentos eles são feitos, todos são rebocados com gesso na parede. Então eles são rebocados com gesso, isso gera uma economia absurda. Então a conta vai fechar muito mais fácil. Que ódio desse cachorro, velho. Quando o gesso liso, ele dá uma economia absurda na parede e você vê pelos apartamentos. Hoje a pessoa que a construtora que quando está construindo um apartamento, ela vai lá e contrata só gesseiros para rebocar a parede. Ou seja, ficou muito mais barato, muito mais barato aplicar gesso na parede do que rebocar a parede, tá? Isso é discutível para alguns pedreiros, porque eles vão alegar que pode dar infiltração, pode isso, pode aquilo. Isso é discutível, mas contra números não dá para discutir. Se a construtora está investindo em gesso liso em vez de reboco, é porque dá dinheiro para eles, tem economia. Então é isso que eu quero falar para vocês. Abra sua mente. Se você não agrega serviço novo na sua obra, você tem que abrir sua mente e agregar mais produtos no seu expertise. Ou seja, entenda da seguinte forma. Eu vou falar da particularidade do Anderson primeiro. O Anderson, ele faz a parte elétrica, que a gente ensina no portal, ele faz a pintura, ele não só isso, ele até instala algumas coisas. Quando você acaba a obra, às vezes você tem que fazer algumas instalações. Por exemplo, a pessoa quer que você instale o ventilador elétrico, né, o ventilador de teto, ou quer que você faça uma tomada a mais, ou quer que você puxe um ponto a mais de eletricidade e quer que você entregue tudo pintado, tudo pronto. Porque hoje a realidade é essa. Ela não quer ter dor de cabeça, ela quer jogar a responsabilidade em uma só pessoa. Em uma só pessoa ela quer jogar a responsabilidade. E deixar que a pessoa ela consiga fazer todo o trabalho, caso dê algum problema em alguma coisa, ela não quer ir hoje diferentes, quero achar, foi o eletricista que deu problema, foi o pintor que deu problema, o gesseiro que deu problema, que antes era um empurrando para o outro. Hoje a realidade é essa, a pessoa quer ter um responsável só, para poder na hora de cobrar, ela saber quem cobrar. E tá tudo bem, se você não quer fazer, não quer agregar mais coisas no seu expertise. Mas se você não fizer isso, você está deixando dinheiro na mesa. E essa é a particularidade deles.
Já o Marcos, ele está agregando mais coisas além disso. O Marcos é interessante que ele é um cara que ele está sempre procurando aprender algo novo. E agora ele está agregando cuba de porcelanato. E é uma coisa extremamente linda e atual e que está estourando no mercado. Ele já falou para mim que ele começou a agregar esse tipo de serviço e ele, como ele é muito detalhista, ele está ficando muito bom nisso. E ele falou que só nessa parte ele já está quase que batendo mensalmente o valor. A média que ele está falando é que a cada 3 obras, 2 ele consegue agregar cuba de porcelanato. A receita dele quase que dobra. Então, já pensou? Esse é o diferencial dos dois para um gesseiro que não está ganhando dinheiro. Aí vai vir aquela dúvida, aí vai vir aquela pergunta dos haters. Aí vai falar assim: ah, tá, o mercado está em crise e é impossível a pessoa estar ganhando isso, é impossível a pessoa. Não tem problema, tá? Eu vou fazer uma entrevista com os dois, eles vão abrir detalhes disso. Você vai ver que é muito íntegro isso que eu estou falando. Inclusive, eu pedi permissão para eles para adiantar esse vídeo, mas vem a entrevista aí. Agora, aí os haters vão pegar e vão falar assim: isso não é possível. Isso não é possível ganhar isso, o mercado tá em baixa, a pessoa não tem dinheiro para fazer. Muito bem, deixa eu só explicar uma coisa. Esses dois estão fazendo isso é só 2 que eu vim mostrar para você. Eu tenho uma lista maior para falar para vocês, para mostrar, entrevistar eles e trazer para você. Vamos parar para raciocinar. Aonde você anda, você vê alguma obra? Se você vê alguma construção, alguma casa, algum prédio, alguma coisa sendo feita, então tá tendo trabalho de gesso. Se tem uma construção, ela vai ter gesso. Porque se a pessoa quer economizar, ela vai, em vez de ela rebocar por dentro, ela vai passar gesso liso dentro e vai passar gesso liso no teto. Se for apartamento, tem um sistema de banheiro que os canos ficam aparentes, então é feito forro. E algumas construtoras, elas não estão usando só drywall, elas estão usando plaquinha. Isso é um tema para um outro vídeo, para falar sobre qual que está sendo usado. Será que a plaquinha realmente ficou obsoleta? Ela não é mais utilizada? Só o drywall que está sendo utilizado? Mas isso é um tema para outro vídeo. Apartamento sempre está sendo construído e ele precisa de gesso. E quando você vai para casar, você vai dar prioridade em fazer a decoração antes de você mudar para dentro. Às vezes o orçamento está curto, mas o que está acontecendo hoje? As pessoas estão preferindo apertar na linha de eletros para gastar na decoração. E como que eu sei disso? Antigamente você achava a linha Bosch para vender inox, que era uma das melhores. E aí, hoje em dia, está mais difícil de você achar essa linha, porque a linha branca está vendendo muito mais do que a linha de inox. E aí você percebe que o mercado está abrindo mão de gastar mais nos eletros para poder fazer a obra da casa. É um balanço natural. Então, aonde tem obra, vai ter gasto de gesso. E aonde tem gasto de gesso, vai ter profissionais com serviço. A diferença é aonde você está procurando. Se você está procurando no lugar certo, se você não está procurando no lugar certo, automaticamente não vai ter um orçamento. Agora eu quero perguntar para você. Você que está assistindo, não tem problema. Quer detonar, detona. Se você quer perguntar, aproveite para perguntar. Será que você acha que é possível você ganhar isso por mês? Ou se você já está ganhando, o que você está fazendo diferente? Fala para gente. Vou ter um imenso prazer em responder isso para você. Suponhamos que você é eletricista. E aí o eletricista ele tem aquilo na cabeça. Assim, não, eu não quero trabalhar com gesso, eu não quero tal. Enfim, o cara que trabalha em obra, e quando a gente fala que o mercado oscila muito, o que acontece? Ele sabe que, assim, às vezes você pega um pico no ano que tem muita obra, e aí você começa a trabalhar sem parar um bom tempo, e aí depois dá uma caída. Às vezes você fica algumas semanas, alguns dias sem trabalhar. E aí o que acontece? Você tem que aproveitar aquele pico que você teve para ganhar bastante. E aí quando você ganha razoável nesse pico,
Aí você tem a segurança de você vai ficar algumas semanas sem obra. Se você conta só com uma coisa, por exemplo, se você é só eletricista, como eu estava falando, e você conta só com a eletricidade para você fazer, então suponhamos que você consiga fazer no pico aí, você consiga, num pico de 3, 4, 5 meses, você consiga fazer aí 2, 3 mil reais por mês. Você sabe que tu vai ter as suas despesas, vai ter as suas contas para pagar, e no final desse pico você vai ter que ter um dinheiro guardado para você se manter até o próximo orçamento, até a próxima obra, ou até esse pico baixo aumentar. Agora, se você tivesse uma segunda renda ou um segundo expertise para você aplicar naquilo, quando der uma baixa na eletricidade, você vai ter o gesso para você fazer. Pedreiro bom, eu não quis usar a expressão de pedreiro, porque pedreiro bom não fica sem serviço. Mas para pensar. Se você é um pedreiro, pode agregar uma nova função que muitas das vezes o seu cliente vai perguntar para você e ele vai mandar para outra pessoa, ou seja, você está na obra fazendo, você é um pedreiro bom, você nunca fica sem serviço, você está ali na obra sempre trabalhando, e aí o seu cliente fala assim, eu queria que você me indicasse um gesseiro. Ok, que vai fazer uma sangue, vai fazer um forro, vai cobrir isso aqui, beleza. Se você não sabe fazer, você está indicando e está deixando de aplicar e ganhar aquilo na obra que você já está 2, 3 mil reais. Coisa que você poderia fazer em uma semana. Coisa que, em vez de você passar para um gesseiro, você pode fazer. Eu não estou incentivando tirar o trabalho do gesseiro. O gesseiro tem o seu trabalho. Ele pode agregar novas coisas, como pode agregar cuba de porcelanato. E não está tirando o trabalho do pedreiro. A questão é aumentar as receitas de forma que quando você tiver o pico baixo, você ter condições de se manter mais tempo com aquela reserva de dinheiro que você fez. Ou melhor, você não queimar o dinheiro que você poderia estar fazendo. Quando você passa para uma terceira pessoa, você está simplesmente queimando aquele dinheiro que estava ali disponível para você fazer o trabalho.